meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo, pessoal? Esse aqui é o vídeo 8 do nosso caminho de mesa floral. E no vídeo anterior, no vídeo 7, eu parei com vocês na carreira 111, né? E agora nós vamos retornar aqui com a carreira 112. Eu já fiz ela aqui, ó. Então, vou passar a pontuação para vocês. A carreira 112, eu não tive aumento e nem diminuição, eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu vou contar aqui. Eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 pontos altos, tá, pessoal? 40 pontos altos aqui. Depois dos meus 40 pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho. E depois do quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos. Um quadradinho. Depois do meu quadradinho, fiz aqui um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. 7 pontos altos aqui. Um quadradinho e mais 7 pontos altos. E aqui a nossa repetição. O que fizemos daqui para cá, iremos fazer para cá também. Então, fiz aqui um quadrado, bom, depois dos 7 pontos altos, eu fiz um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado e aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos e mais um quadradinho. Depois do meu quadradinho, pessoal, eu repeti aqui um total de 40 pontos altos, tá? 40 pontos altos. E concluí minha carreira 112 com apenas um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 113. A carreira 113, pessoal, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui um total de 37 pontos altos, tá? 37 pontos altos. Depois dos 37 pontos altos, um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos. Um quadradinho aqui. Um ponto lacê. Um quadrado alongado. Um ponto lacê. 7 pontos altos, um quadradinho e mais 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos aqui, eu fiz um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16 pontos altos. Deixa eu ver se aqui foi 16 também. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, exatamente. Aqui foi 16 pontos altos também, tá, pessoal? Eu não me recordo se eu falei 16 pontos altos para vocês aqui ou se foram 13. Mas aqui, depois dos 37 pontos altos, o quadradinho aqui são 16, tá? É que eu contei lá agora e o lado de cá é o mesmo espelho daqui, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui 16 pontos altos, né? Paramos aqui. Depois dos 16 pontos altos, aqui um quadradinho. Repeti aqui 37 pontos altos, tá, pessoal? 37. E depois dos 37 pontos altos, eu concluí a minha carreira 113 com um quadradinho. Aqui no final, sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira 114. Então, vamos lá, pessoal, para a carreira 114. Antes de eu passar a carreira 114 para vocês, eu não sei se vocês perceberam que eu troquei meu tripé, né? Agora, eu comprei um que grava por cima. Ainda não é o que eu realmente preciso, mas tá me ajudando bastante. Só que, como eu sou acostumada com outro tipo de tripé, que já fazem 2 anos que eu gravo aqui para vocês, foi sempre o outro tipo. Então, ainda tô me adaptando a esse, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês me perdoem. Mas eu vou me adaptar aos pouquinhos, tá? Então, vamos lá para a carreira 114. Aqui na carreira 114, eu não tive aumento e nem diminuição, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho.
Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui um total de 114. Ai, meu Deus. 114 não, pessoal, me perdoe, 114 é a carreira. Tá difícil? Fiz aqui um total de 34 pontos altos, tá? Me desculpem. Vamos até contar, né? Porque a cabeça aqui parece que não tá regulando bem hoje. Então, depois do quadradinho, foram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 pontos altos, pessoal. Depois dos 34 pontos altos aqui, eu fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, tá? 16. Aqui eu fiz um ponto lacê em cima da pontuação, ó. Depois do meu ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado. Aqui, 7 pontos altos, um quadradinho e repeti aqui mais 7 pontos altos. E aqui a minha repetição. Vamos lá, vou passar para vocês. Depois dos 7 pontos altos, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê em cima da pontuação. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos aqui, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui 34 pontos altos também, tá, pessoal? 34 pontos altos. E concluí minha carreira 114 com um quadradinho aqui no final, sem aumento e sem diminuição também. E agora, nós vamos para a carreira 115. A carreira 115, eu não tive aumento nem diminuição, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui, pessoal, um total de 28 pontos altos, tá? 28 pontos altos. Depois dos 28 pontos altos, um quadradinho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos aqui, tá? 19. Depois dos meus 19 pontos altos, eu fiz aqui um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado e um ponto lacê. Depois do ponto lacê, eu fiz 7 pontos altos, um quadradinho e repeti aqui mais 7 pontos altos. E pra cá, a nossa repetição. Aqui eu sempre falo um pouquinho mais rápido, né, pessoal? Porque já está todo do lado de cá. Então, aqui, ó, depois dos 7 pontos altos, eu fiz a repetição de um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. 19 pontos altos aqui, um quadradinho, 28 pontos altos aqui e concluí a minha carreira 115 com 2 quadradinhos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 116. A carreira 116, pessoal, eu tive uma diminuição, ó. Diminuí aqui um quadradinho, ou seja, caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui um total de 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, aqui eu fiz 19 pontos altos, tá, pessoal? 19, 2 quadradinhos aqui, repeti aqui mais 19 pontos altos e aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz o meu trabalhado. Um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado. 7 pontos altos aqui, um quadradinho e 7 pontos altos. A minha repetição, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um lacê e aqui um quadradinho. 19 pontos altos aqui, 2 quadradinhos. Repeti aqui mais 19 pontos altos e concluí a minha carreira 116 com 2 quadradinhos. E aqui no final também tive um quadradinho de sobra, ó. Tive aqui também uma diminuição, terminando assim com 2 quadradinhos. E agora a carreira 117.
A carreira 117, eu tive um quadradinho de diminuição. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Depois dos meus 9 quadradinhos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 pontos altos. Depois dos 19 pontos altos, um quadradinho, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê. Depois do ponto lacê, 7 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos. Um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado e aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, pessoal, eu fiz aqui 19 pontos altos, tá? 19. E aqui 9 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Finalizei aqui a minha carreira 117 com 9 quadradinhos. E observem que aqui eu tive a diminuição também, ó. Me restou um quadradinho da carreira anterior, tá? Então, tive aqui 9 quadradinhos e um de sobra da carreira anterior. E agora a carreira 118. A carreira 118, pessoal, observem aqui, ó, eu tive uma diminuição bem grande. Eu diminuí aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Em cima do 8º quadradinho que eu comecei a minha pontuação, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui em cima do 8º ponto, tá? Eu comecei a pontuação, subi com 5 correntinhas e fiz aqui o quadradinho. Mas antes de passar a pontuação, sempre lembrando vocês que aqui dentro do quadradinho são sempre 2 pontos baixíssimos e um em cima do ponto alto, tá? Então, aqui, ó, depois da minha caminhadinha por 7 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu subi aqui com 5 correntinhas, fiz aqui o meu quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui um total de 22 pontos altos, tá? 22. Depois dos 22 pontos altos, um quadradinho, um ponto lacê, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, 7 pontos altos, um quadradinho, 7 pontos altos. Um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado, um lacê e um quadradinho. Depois do quadradinho, 22 pontos altos e um quadradinho. Observem aqui no final, pessoal. Deixa eu só puxar o meu fio para não atrapalhar a visualização. Aqui, ó, lá no início eu tive a diminuição de 7 quadradinhos e aqui também, ó, me restaram, ó, parei aqui, meu quadradinho. Me restaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. Então, eu tive aqui também a diminuição de 7 quadradinhos. Então, aqui foi o final da carreira 118. 118, isso, com apenas um quadradinho e 7 quadradinhos de sobra aqui, conforme no início também. E agora, a carreira 119. A carreira 119, eu não tive aumento e nem diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz aqui, pessoal, 25 pontos altos, tá? 25. Depois dos 25 pontos altos, um quadrado alongado, um ponto lacê, um quadrado alongado e aqui um quadradinho, ó. Depois do quadradinho, observem aqui, pessoal, antes de eu passar a pontuação, observem que aqui eu fiz o quadradinho e 3 pontos altos em cima do quadrado alongado, tá? Então, eu fiz aqui um quadradinho, 10 pontos altos, um quadradinho, 10 pontos altos aqui também e um quadradinho. Olha aí como eu fiz. Depois do quadradinho, um quadrado alongado, um ponto lacê e um quadrado alongado. Depois do quadrado alongado, eu fiz aqui 25 pontos altos e concluí minha carreira 119 com um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 120.
A carreira 120, pessoal, eu também não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui um total de 31 pontos altos, tá? 31. Observem que aqui dentro do quadrado alongado eu faço sempre 5 pontos altos, conforme eu já falei pra vocês. Então, eu fiquei aqui com um total de 31 pontos altos. Depois dos 31 pontos altos, eu fiz um quadrado alongado, um ponto lacê e aqui um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos, um quadradinho e repeti aqui mais 10 pontos altos. Depois dos 10 pontos altos, um quadradinho, um ponto lacê, um quadrado alongado, 31 pontos altos aqui e terminei minha carreira 120 com um quadradinho. Aqui também sem aumento e sem diminuição. Vocês observem, ó, que já estamos fazendo a ponta da flor, ó. Olha como já diminuiu, pessoal, ó. Como já diminuiu. Estamos fazendo aqui, ó. Já diminuiu bem. Certo? É que não dá pra mostrar tudo pra vocês, né? Que não cabe na tela do celular. E agora, a carreira 121. A carreira 121, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas, fiz um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui um total de 34 pontos altos. 34. Depois dos 34 pontos altos, um quadradinho, um quadrado alongado e 13 pontos altos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aqui um quadradinho, aqui também 13 pontos altos. A repetição de um quadrado alongado, de um quadradinho, de 34 pontos altos aqui, pessoal, 34. E terminei minha carreira 121 com um quadradinho. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. Olha como está ficando, ó. Já estamos terminando praticamente. Olha aí, pessoal, subi um pouquinho aqui o meu celular, ó, pra vocês verem, ó. Já estamos na ponta, praticamente na ponta aqui, né? Praticamente não, estamos na ponta. Falta pouco pra gente terminar. E agora, nós vamos dar continuidade com a carreira 122. A carreira 122, eu não tive aumento e nem diminuição. Subi com 5 correntinhas e fiz aqui um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz aqui, pessoal, um total de 55 pontos altos, tá, ó? 55 pontos altos. Depois dos 55 pontos altos, fiz aqui um quadradinho. E depois do quadradinho, eu repeti aqui os 55 pontos altos e concluí a carreira 122 com um quadradinho aqui no final também sem aumento e sem diminuição. Uma carreira bem tranquila. E agora a carreira 123. A carreira 123, eu não tive aumento, também não tive diminuição. Eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui um total de 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 52 pontos altos, tá, pessoal? 52. Depois dos 52 pontos altos, um quadradinho. E aqui a mesma repetição, tá? Depois do quadradinho, 52 pontos altos. E concluí a carreira 123 com 2 quadradinhos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. De agora em diante, são carreiras bem tranquilas. Bom, a pontuação ela é um pouquinho grande, né? Mas não é pontuação picada. Então, são carreiras bem fáceis de fazer, tá, pessoal? Já estamos finalizando. E agora, a carreira 124. A carreira 124, eu tive aqui a diminuição de um quadradinho. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, pessoal, eu fiz aqui um total de 46 pontos altos, tá, ó? 46 pontos altos. Depois dos 46 pontos altos, 3 quadradinhos. E depois dos 3 quadradinhos, eu repeti aqui os 46 pontos altos, ó. Aqui os 46 pontos altos. E concluí a carreira 124 com 2 quadradinhos. Aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora a carreira 125.
A carreira 125, eu tive um quadradinho de diminuição. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, tá, pessoal? 6 quadradinhos. Depois dos 6 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 31 pontos altos, ó, 31 pontos altos. Depois dos 31 pontos altos, 3 quadradinhos. E repeti aqui os 31 pontos altos e os 6 quadradinhos, tá, pessoal? A mesma repetição que eu fiz pra cá. Então, aqui, depois dos 31 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos, sendo que aqui no final, tive uma diminuição também, tá? Me restou um quadradinho da carreira anterior. E agora, a carreira 126. A carreira 126, pessoal, é só isso aqui, ó. Só essa pontuação aqui. Eu fiz aqui, ó, o início da carreira 126 foi assim. Eu fiz a diminuição por 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá? Eu caminhei com pontos baixíssimos por 5 quadradinhos. Aqui, em cima do 6º quadradinho, eu subi com 5 correntinhas e fiz aqui 1, 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, aqui eu fiz um total de 25 pontos altos, 25. E concluí a carreira 126 com 2 quadradinhos. Agora, estamos fazendo a ponta da flor. Então, vai ser o mesmo esquema do início do vídeo, né? Do nosso trabalho, que foi o vídeo 1, onde iniciamos o trabalho. Então, eu vou fazer aqui, primeiro essa parte, eu vou cortar o meu fio, depois eu vou amarrar pra fazer o lado de cá, tá? Pra gente não ter que fazer caminhadas com pontos baixíssimos. Então, agora, eu vou virar o meu trabalho e vou dar início à carreira 127. Vou numerar só desse lado, desse não, tá, pessoal? A carreira 127, pessoal, eu tive aqui uma diminuição de um quadradinho, ó. Diminuí esse quadradinho aqui. Caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas e fiz aqui 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 19 pontos altos, tá? 19. E concluí a carreira 127 com 2 quadradinhos. E aqui no final também tive a diminuição, ó. Observem que aqui me restou um quadradinho da carreira anterior. E agora, a carreira 128. A carreira 128, eu fiz aqui a diminuição de um quadradinho. Eu caminhei por 3 pontos de base com pontos baixíssimos, subi com 5 correntinhas, fiz 2 quadradinhos. Depois dos meus 2 quadradinhos, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos e terminei a minha carreira 128 com 3 quadradinhos. Observem que aqui no final, pessoal, eu também tive a diminuição, ó. Aqui no início eu tive e aqui no final também, tá? Então, terminei aqui com 3 quadradinhos. E agora, eu vou fazer aqui a última carreira dessa ponta aqui que estamos trabalhando. Vou pontuar ela como carreira 129. E a minha carreira 129 foi só essa pontuação aqui, ó. Eu caminhei por 2 quadradinhos, ou seja, por 6 pontos de base com pontos baixíssimos. E subi com 5 correntinhas e fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá, pessoal? Esse é o final do nosso trabalho do lado de cá, que ainda falta essa ponta, né? Só fizemos uma até agora. Então, observem aqui na carreira 129, no início dela, para começar os 5 quadradinhos, eu tive 2 quadradinhos de diminuição. Aqui no final só me restou 1, tá? Então, agora eu vou cortar o meu fio e vou dar sequência com vocês do lado de lá. Então, aqui, pessoal, concluí aqui a minha ponta, né? A carreira 129. Agora, aqui eu vou numerar 1, 2, 3, porque são as mesmas carreiras daqui, tá? Quem não quiser seguir pelo vídeo, é só copiar daqui, que aí pra cá é a mesma coisa. Mas pra quem não consegue, que tem um pouquinho de dificuldade, né? Eu vou fazer com vocês. Então, aqui, ó, terminamos aqui, que está meu fio. Aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aqui, ó, vou pular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E aqui, no ponto alto que eu inicio o meu 6º quadradinho, eu vou prender o meu fio. E aqui, eu vou dar início à minha carreira de número 1 da nossa ponta aqui, tá, pessoal? Aqui eu conto, deixa eu ver se eu tenho quadradinhos, são pontos altos, mas eu creio que é quadradinho. Aqui eu já começo com 2 quadradinhos. Então, como eu prendi o meu fio aqui, já fiz tipo um ponto baixo, né? Que eu já falo que é uma correntinha. Então, eu conto essa aqui, tá, pessoal? Então, vou fazer mais 4 e não 5.
Quem quiser fazer além dessa mais 5, pode fazer sim. Então, aqui eu já conto 1, 2, 3, 4 e 5. Laço meu fio e venho aqui, faço meu primeiro quadradinho. Faço 2 correntinhas e vou dar sequência, tá? Com a pontuação aqui, já volto mostrando pra vocês. Então, a carreira 1, do lado de cá, pessoal, da nossa ponta da flor do lado de cá, eu subi aqui, ó, com 5 correntinhas, conforme falei pra vocês, né, ó. Pulei aqui. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aqui, em cima do ponto alto, onde eu inicio o 6º quadradinho, eu subi com 5 correntinhas. Amarrei o meu fio, né, prendi o fio e subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 25 pontos altos, 25. E depois dos 25 pontos altos, 2 quadradinhos. Observem que ficou como na carreira, ó, como na carreira do lado de cá. Fiquei com esse quadradinho do meio de sobra, tá, pessoal? Então, ficou assim, ó. E agora, a carreira de número 2, né? É, número 2 da nossa ponta. A minha carreira 2, pessoal, foi aqui, ó. Subi aqui com 5 correntinhas, ó. Observem que eu diminui aqui um quadradinho, tá? Diminui um quadradinho. E aqui eu subi com 5 correntinhas e fiz 2 quadradinhos. Depois dos 2 quadradinhos, eu fiz aqui um total de 19 pontos altos, 19. E concluí a carreira 2 com 2 quadradinhos e aqui também me restou um quadradinho da carreira anterior. Então, a carreira de número 2 da ponta da nossa flor foi só isso aqui, tá? Não esqueçam a diminuir.